Então, bora lá. A Maria, né? Ai, Maria, você já é a moderadora natural aí da turma, tá bom? Qualquer coisa você me dá um cutucão aí. Então vamos lá, gente. Vocês querem falar alguma coisa? Eu posso começar? Tudo certo aí? Pode começar. Bora então. Vou desligar aqui minha câmera, tá? Tá aqui minha aula. Vou colocar em View Mode, Slideshow. Ué. Gente, coisa estranha, não tá ficando em modo full screen. Deixa eu ver aqui. Onde que põe, gente? Eu sempre dou F5. Não tá funcionando hoje. Oh, não. Ah, tá bom. Era no outro software. Tá bom. Vou começar então. Vocês estão aí, né? Sim. Beleza. Bora lá. Tá bom, gente. Então, hoje a gente vai começar a falar da nossa disciplina, né? Então, de novo, a gente tem que entender que os computadores, hoje, eles estão imersos quase que integralmente no dia inteiro na nossa rotina, né? A gente usa computador para se comunicar, a gente usa computador para trabalhar, para se divertir, e esses computadores estão até de forma pervasiva, né? Às vezes a gente nem nota que a gente está interagindo com o computador, seja ele um computador desktop, seja ele um celular, ou muitas vezes hoje na internet das coisas, né? A gente tem agentes inteligentes, a TV é inteligente, o que eu falo, eu posso mandar comandos para ela. Então, podem haver sensores em todos os ambientes. Então, a gente é monitorado e a gente interage a todo momento com sistemas computacionais, né? E essa interação humano-computador, né, da tecnologia, a computação com a sociedade, ela gera temas que são bastante acalorados muitas vezes. É, então, a gente pode falar, dentro desse contexto, em direitos autorais, pode falar da máquina, do computador está substituindo o homem no mercado de trabalho, pode discutir sobre a inclusão digital, como que as pessoas sobrevivem nesse mundo que a gente tem que saber lidar com a tecnologia, né? A gente sabe que parte da população não tem esse domínio. A gente fala de vícios, né? Pessoas que são viciadas em jogos, por exemplo, jogos digitais, pessoas que não sabem mais conviver com outras pessoas, né? Que só sabem conversar através de aplicativos pela internet e não sabem lidar quando estão frente a frente com outras pessoas. Nesse momento de pandemia, então, né, gente? Acho que depois que tudo passar, a gente vai estar ainda mais desacostumado com tudo isso, né? Então, esses temas a gente vai ver, de certa forma, dentro da disciplina de computação e sociedade, tá? Na disciplina, a gente tem outros assuntos, né? A gente fala, então, como a gente já conversou um pouco na última aula, sobre
mulheres na computação, computação aplicada, código de ética, a gente vai começar a falar já um pouquinho hoje, na próxima aula também, relações étnico-raciais, então tem bastante assunto na disciplina, né? E nesse tempo que a gente tem durante o semestre, essas 34 horas, a gente precisa discutir um pouco de tudo isso daí. Então, a gente quer conversar com vocês a respeito e quer também conscientizar vocês a respeito do papel que vocês têm como futuros profissionais de computação, como alunos de computação, qual o papel que vocês têm na sociedade, né? E na primeira aula que eu dei, há alguns anos atrás, eu acho que essa aula foi há 2 anos atrás, eu perguntei, mostrei esses assuntos, né, da disciplina para os estudantes, né, que está lá na ementa, que eu já mostrei para vocês também, e perguntei para eles o seguinte: quais eram as temáticas dessa disciplina de computação e sociedade que eles tinham mais interesse em discutir, né? Fiz uma enquete, perguntei então qual era os maiores interesses deles na disciplina e por quê. E daí 30 alunos participaram da enquete. Eles responderam, né, através de um formulário, então era livre, usavam as palavras que queriam, e daí eles colocaram 3.364 palavras. Alguns eram breves, né, outros se estendiam mais e justificavam mais extensamente nas respostas. E daí eu peguei essas respostas e joguei numa nuvem de palavras para saber qual era o interesse, né, maior desses alunos. Será que era, sei lá, computação aplicada? Será que era doenças profissionais ou então computação forense, que os alunos adoram, assistir CSI e imaginar que ele pode ser ali um ator daquela cena lá, daqueles casos? Ou será que era, por exemplo, crimes de informática, né? Então, eu perguntei, e daí fiz essa nuvem de palavras, e para minha surpresa, eu cheguei a essa resposta aqui, né? Essa imagem. Então, tem lá no meio computação, como era de se esperar, né? Mulheres, fake news, provavelmente fake news, né? Mercado, internet, profissionais, privacidade, informática, doenças, problemas, discussão, liberdade. Bom, tá aí, uma nuvem de palavras. Vocês enxergam algum problema nessa nuvem de palavras? Essa nuvem de palavras, então, ela deveria mostrar palavras que representam cada uma daqueles assuntos a serem abordados, né? Vocês acham que todos os assuntos estão sendo abordados aí? Essa nuvem de palavras está representando bem todos os assuntos? O que vocês acham? Sim? Estão quietos, gente? Vocês estão aí? Não estou falando sozinha, não? Ah, o Andrei falou que acredita que sim, mais ou menos, não entendeu a pergunta. Felipe Munoz, a pergunta é: você acha que essa nuvem de palavras está representando bem toda a ementa que a gente tem em computação e sociedade? Será que o interesse, porque essa nuvem de palavras era o interesse dos alunos naquela turma, né? Desses interesses aí, o que vocês acham que está faltando? A Maria Elisa, acho que não. Toda não. O Luiz Gabriel falou que não memorizou tudo, difícil, né? O Leonardo falou que parece ter pouco de social. Tem pouco de. Tem sociais, né? Tem sociais aqui com tamanho médio. Então, a palavra social, sociais, aparece aí com certa frequência. Mas olha só, gente, computação e sociedade, a gente quer conscientizar vocês a respeito do papel que vocês têm como profissional, né, na sociedade, né, como profissional da computação. E toda vez que a gente fala no papel de um profissional, a gente lembra muito de ética, né? Então, aqui nos nossos cursos, na Facom, a gente tem 5 cursos, todos relacionados à computação. Em que momento que a gente fala de ética? É na disciplina de computação e sociedade. Então, é nessa disciplina
que a gente vai falar de ética. Isso mesmo, falta ética aqui. Foram, como eu disse, mais de 3.000 palavras utilizadas pelos 30 alunos participantes. E sabe quantas vezes a palavra ética apareceu? Poucas vezes, né? Para ela não estar aqui, eu nem consigo ver aqui a palavra ética, deve estar aí bem pequenininha. Ela apareceu, gente, 2 vezes ela foi referenciada. Essa nuvem aqui, eu fiz um filtro, coloquei só as principais palavras, as que foram citadas com mais frequência. Essa daqui é a nuvem geral mesmo, todas as 3.364 palavras. E ética está aí, bem pequenininha, porque ela foi citada somente 2 vezes. Então, isso demonstra, de certa forma, a despreocupação dos alunos com a ética da computação. E isso é preocupante, porque a computação, como eu disse, ela está tomando decisões a todo momento, coletando nossas informações a todo momento. Então, ela é pervasiva, né? E como que ela pode influenciar a sociedade? Será que ela é benéfica, maléfica? Depende da tecnologia. Bom, como desenvolvedores, como gerentes de projeto, como pesquisadores, vocês devem se preocupar com as questões éticas do trabalho de vocês, né? Deixa eu permitir alguém, acho que chegou, Leonardo. Aqui, o Andrei falou que acha que ética é uma coisa que já é algo que você forma antes mesmo de entrar no mercado de trabalho. Talvez pode ser por isso que não colocaram. Pois é, será que é mesmo algo que você forma antes de entrar no mercado de trabalho? Será que a percepção que vocês têm hoje não vai mudar quando vocês estiverem trabalhando? Isso é uma boa pergunta, hein? Pesquisas mostram, André, que essa percepção muda bastante, sabe? Tudo, as decisões que você vai tomar ao julgar o que é certo, o que é errado, dependem muito da sua posição e dependem muito da experiência que você tem de vida. Então, hoje, o que você julga como certo, pode ser que daqui a pouco, quando você for, tiver uma família, tiver mais bagagem, tiver um cargo de liderança, a sua decisão vai mudar. Porque você vai ser o responsável por uma equipe, você vai responder por ela e, às vezes, até criminalmente por algo que você venha fazer naquele trabalho, né? Então, é bem diferente de quando você é estudante e de quando você é profissional, né? Tanto pela posição quanto pela bagagem, pela experiência de vida que você traz. Mas, lógico, tudo que você aprende, o contexto que você teve, a educação que você teve, tudo isso ajuda nas tomadas de decisão, né? É o que a gente chama de moral. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, faltou a ética, né? Faltou a preocupação de se estudar ética naquela turma, né? Então, o que seria a ética? Ética é uma palavra de origem grega que quer dizer aquilo que pertence ao caráter. Então, como o Andrei estava falando, de fato, ética tem muito a ver com o seu caráter, com a formação que você recebeu, com a educação que você recebeu, né? É um pouco diferente da moral, daqui a pouco eu mostro um quadro, porque a moral é algo que você traz da bagagem, né? Então, às vezes eu tenho uma moral porque a minha religião ensina aquela moral, prega aquela moral, às vezes eu trago a moral da minha família ou da cultura do país onde eu vivo, né? E a ética são os estudos que você faz em cima dessa moral, né? São os pensamentos, as análises em cima do que você faz em cima da moral, o que é certo, o que é errado dentro daquela cultura, daquele contexto, tá? Então, vocês poderiam falar uma situação que vocês consideram antiética? Uma situação antiética no contexto da universidade, por exemplo. Deixa eu ver se alguém fala alguma coisa. Cola? Ótimo. Boa Sim, noite. pode falar, André. Boa noite. Talvez desenvolver um aplicativo que faça os alunos colocarem os dados pessoais, mas não deixar nada visível que
quem desenvolveu vai continuar usando os dados da pessoa, tipo como se fosse o Facebook, sabe? Certo, apropriação dos dados alheios. Isso. É isso? Uhum. Ótimo. Uhum. Então, a cola, como a Maria Elisa falou, é uma situação antiética, né? Não chega a ser um crime, né? Vai contra o regulamento da universidade. A minha moral, por exemplo, pode ser que eu tenha uma educação que eu nunca vá colar, mas para algumas pessoas, ela pode falar, bom, cola não tá errado, não, vou colar. Ou às vezes até ela acha que é errado, mas naquele momento ali de desespero ela cola. Então é assim uma situação antiética, né? Roubar livro da biblioteca é mais que antiético, né? A própria palavra roubo chega a configurar um delito, né? E não devolver o dinheiro do vale-refeição. Em que situação aí, Luiz Gabriel? Por causa da pandemia? Ah, sim. É. Então, tem algumas situações aí bem complicadas, né? E o André falou de uma bem específica, né? Que é o desenvolvedor, e já no contexto da computação, o desenvolvedor de um aplicativo que coleta dados, né, dos usuários terceiros e se apropria desse dado. E hoje a gente sabe que, dado as informações dos usuários, por onde eles passam, qual é o perfil socioeconômico, como que fala, as convicções políticas, os identidade, né, acho que eu estou usando a palavra errada, identidade de gênero, né, as opções sexuais, bom, enfim, né, toda a vida da pessoa está representada em dados nesses aplicativos, e conforme o desenvolvedor coleta e armazena esses dados, ou às vezes até vende, é uma situação muito antiética, e é muito recorrente no nosso meio. Então, é um problema verdadeiro. O André até falou do Facebook, que usa nossos dados, que vende às vezes nossos dados, ou nem vende, pega ilegalmente, passa para terceiro sem ninguém saber, né? Então, é algo realmente preocupante. O Luiz Gabriel está perguntando, será que colar é realmente antiético, já que é só você que se prejudica? Bom, será que é só você que se prejudica mesmo? Como que fica o feedback para o professor? Como que fica a taxa de aprovação dessa universidade? Né? Como que, às vezes, você vai se apropriar, né? Com essa aprovação, com essa cola, você vai pegar uma bolsa de um outro aluno que seria mais merecedor que você, né? Então, isso impacta, sim, em outras vidas e não só na sua. Sim. Sim, tem um regulamento que condena a prática, é verdade. Então, é antiético. O CR, né, o coeficiente de rendimento, é uma métrica frequentemente utilizada dentro da universidade, às vezes não só por questões financeiras, né, mas às vezes até para conseguir vaga numa disciplina. Às vezes tem uma disciplina que tem uma vaga sobrando e tem 100 alunos querendo. Quem vai conseguir? A pessoa que tem o maior CR, né? Pois é. Então, vocês me deram aí vários exemplos de situações antiéticas, né? Um exemplo típico também é fura-fila, né? Fura-fila não é um crime, né? Mas é errado, né? Você está roubando o tempo da pessoa que chegou antes de você, né? Então, o estudo da ética na área de computação é o estudo das questões que aparecem como consequência do desenvolvimento e uso dos computadores e da tecnologia de computação. Então, aqui cabe muito bem, porque a gente tem alunos de ciência da computação, engenharia da computação, software, sistemas de informação, de TADS. Então, esse é o momento da gente discutir as nossas ações, né, para a sociedade. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de falta de ética na computação.
Então, por exemplo, a gente sabe que em alguns países que têm governo autoritário, existe um filtro do conteúdo da internet, né? Então, se você vai para a China, por exemplo, aquela aquele país, lá, as informações que chegam para eles são censuradas, né? Passa a informação que o governo quer que os chineses vejam. Né? Então, eles colocam filtros ali, eles bloqueiam informações. Acho que na Rússia também tem algo similar, né? Então, é proibido, é um crime fazer isso? Bom, para eles não é um crime, né? Mas é certo. Não é, seria antiético, né? Outro exemplo muito comum hoje em dia são os robôs que disparam fake news, notícias falsas, né? Então a gente tem aí software que a todo momento fica enviando mensagens para grupos, que enviam para outros grupos e que realmente fazem uma enxurrada de notícias que são artificiais, né? São geradas de forma proposital para enganar as pessoas. Outro exemplo são os vírus de computadores, que muitas vezes são criados para ter acesso legal a dados, dinheiro, chantagem, né? Violar a privacidade, às vezes até com vírus, né? Ou às vezes também nós, como profissionais da computação, a gente gerencia às vezes uma base de dados, e a gente tem acesso àqueles dados lá, né? Então a gente pode dar uma olhada, porque a gente é privilegiado, e isso é uma violação de privacidade. É algo antiético, né? Você, como profissional, não deveria ficar bisbilhotando os dados dessa sua base. Outro caso, né, de falta de ética na computação, às vezes, é não só como profissional da computação, mas usuário de um computador. Às vezes, por exemplo, você identifica um colega, por exemplo, uma pessoa conhecida, como uma pessoa racista que está fazendo um discurso de ódio na internet e você não denuncia. Então, nesse caso, você também está com uma atitude antiética como um cidadão, né? E você só descobriu isso através do artefato do computador, da computação, né? A mesma coisa se você chega a desconfiar, descobre algum pedófilo e pessoas que estão fazendo calúnia, por exemplo, difamação, né? Então, aí eu listei alguns casos que seriam antiéticos. O Pietro perguntou se pirataria seria antiético ou apenas um crime. Pirataria é crime, Piero. Só que é um crime tão pouco punido, né, que acaba que vastamente cometido, né? Então, para nós, assim, pode ser visto como a minha ética, não vou usar software que não seja um software livre ou que eu tenha uma licença. A Maria Elisa está dizendo os dois, porém pode ser usado como forma de protesto. Você quer dizer a pirataria, Maria? Ah, aqui, ó, daqui a 5 minutos vamos voltar nesse caso de usar a pirataria como forma de protesto? Daqui a 5 minutos vai ter um slide, a gente discute isso. Ser um crime não torna antiético. É verdade, ser um crime não torna antiético. Mas pode ser também, né? O Piero falou que outro dia viu uma loja revendendo jogos piratas para PC. Pois é um ladrão roubando o outro. Um roubando o outro, né? Também tem o fato da dificuldade de rastreio por conta dos meios de transmissão da informação. Sim, é verdade. O direito autoral, de fato, é o que faz a pirataria se tornar crime. Ok. Dentro da computação, da profissão de computação, é importante que a gente tenha um comportamento ético para valorizar essa categoria dos profissionais da computação, né? Então, se muitas pessoas, muitos profissionais tiverem um comportamento ruim, né?
Então, a sociedade pode ver com maus olhos aquela profissão, né? E daí pode acabar deturpando todo o trabalho a ser feito pelos profissionais, né? Então, a gente tem sempre que procurar honrar a nossa profissão e fazer um trabalho bem feito. Na nossa profissão não existe um código de conduta. Por que que não existe esse código, né? No Brasil não existe, por exemplo, um código de ética para os profissionais da computação. Não existe um roteiro a ser seguido. Não existe, primeiro, porque a profissão relacionada à computação é relativamente nova. Para vocês terem uma ideia, o curso mais antigo da Facom é o curso de Ciência da Computação, que foi criado em 1987. Tá certo, vocês são mais jovens, né? Nasceram depois de 1987, a grande maioria, talvez tenha um ou outro aí que nasceu antes. Mas, gente, um curso que foi criado em 87 é um curso bem novo, tá? Isso no contexto de Campo Grande, mas mesmo se a gente for ver nacionalmente, os cursos da computação são tá ali na categoria de cursos bastante novos, tá? Por exemplo, quantas pessoas da área de computação vocês conhecem que já se aposentaram? Vocês conhecem alguém aposentado que trabalhava com computação? Né? Na Facom, os professores mais antigos, os que formaram a nossa faculdade, vamos dizer aí o Edson Cáceres, o professor Mongeli, o professor Nalvo, eles nem são formados em computação, porque na época que eles eram estudantes, não existia o curso de computação. Se existia, era lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Então, eles são formados, na grande maioria, em matemática, que era um curso afim, né? E agora, nova leva aí, os professores mais jovens, todos são formados em computação, né? Então, mudou um pouco. E a computação também é uma área em constante evolução, né? Então, vocês vejam, lá em 87 foi criado o curso de Ciência da Computação. Em 96, a Facom criou o curso de Análise de Sistemas, que hoje é o curso de Sistemas de Informação. E ficou assim por muito tempo. Só que depois veio Engenharia da Computação, Engenharia de Software, os tecnólogos, né? Então, vejam que aquela área que era toda concentrada lá em ciência da computação, em determinado momento se expandiu, foi para sistemas de informação, e depois se expandiu para hardware, uma linha específica de hardware, depois uma linha específica de desenvolvimento de software, depois uma linha específica de redes, que a gente já teve o tecnólogo de redes. Então, a computação foi crescendo tanto que ela foi sendo subdividida, né? E a ciência da computação ali continua como um núcleo da teoria da computação, né? Então, a gente tem profissionais atuantes em diferentes áreas, né? Desde a infraestrutura, programação, até o gerenciamento de equipes, né? Tomadas de decisão. Então, é um pouco difícil fazer código para uma área tão abrangente. Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. O Luiz Gabriel falou que piratear não prejudica ninguém. Você está multiplicando informação e democratizando-a. Será que não prejudica? E o desenvolvedor que gastou o tempo dele, o conhecimento, investiu o dinheiro, né, muitas vezes na equipe. Daqui a pouco a gente fala disso. Felipe falou, o negócio do direito autoral é que algumas empresas a utilizam para benefícios próprios, até mesmo forçando a mudança de leis em relação a isso. Exemplo, Disney mais Mickey. Mas é direito dela, né, obter o benefício. A Maria falou, isso é válido para grandes produtores, quando você pensa, por exemplo, em autores de livros sem muito alcance que dependem de venda dos livros originais. Você pirateando esses livros, você está prejudicando esses autores. Aí o Felipe falou, assiste aquele documentário da Netflix. Qual é o documentário GDLK? GDLK, é isso? Mostra um monte. Dos aposentados, GDLK. Ok. Depois, então, fica a dica aí. Vamos assistir ao filme indicado pelo Felipe. Bom, então, a área da computação é nova, né?
Áreas já bastante estabelecidas na sociedade, profissões já bastante estabelecidas, médico, advogado, engenheiro, costumam ter um código de ética vigente, né? E mesmo assim, eles são constantemente desafiados por novas situações. Por exemplo, o uso de novos tratamentos para doenças, no caso da medicina, né, da parte de biomédicas, né, da área de biomédicas, crimes na internet, na área de direito, de computação, publicação de notícias na área de jornalismo. Então, todas essas áreas, por mais que elas tenham um código de conduta, com a evolução, com novas situações, elas passam por desafios e novas discussões, né? Na computação, a gente tem também o surgimento de vários temas novos, né? Alguns temas recentes eu listo aqui, ó. Fake news. Alguns anos atrás ninguém falava de fake news, nem sabia, né, o que era fake news, né? A gente até ria. Algumas pessoas não sabiam nem pronunciar direito o termo, né? E hoje todo mundo conhece, é um problema ainda bastante vívido, né? Precisa ser tratado e a gente precisa discutir como a computação pode atenuar essas notícias falsas, né? Combater essas notícias falsas. Outro tópico quente é a internet das coisas, é a criação de lixo eletrônico. Isso há 15 anos atrás não se falava, 10 anos atrás talvez estivesse começando a se falar de lixo eletrônico, internet das coisas, né? Computação socialmente relevante, as pessoas estão mais preocupadas em aplicar a computação em problemas de impacto na sociedade. Privacidade de dados é um problema quentíssimo, né? Como tratar os dados, onde armazenar, como respeitar as leis locais, como fazer os termos de privacidade, né? Cybercrimes, bullying, calúnia, difamação, como combater esses crimes na internet, diversidade étnica e cultural em equipes de trabalho, como valorizar uma equipe variada dentro de uma empresa, quais resultados se obtém a partir disso. Então, todos esses são tópicos recentes e que devem ser incorporados nas discussões de ética em computação. Então, vamos para a parte teórica da ética. Felipe está falando para colocar a situação de uma empresa que modificou um jogo distribuído pela Atari e a Atari processou. Então pode ser, né? Se apropriou e a Atari descobriu. Daqui a pouco acho que você vai poder usar esse exemplo como um exercício, Felipe. Então vamos lá. Então a ética, gente, é um ramo da filosofia, né, que estuda o comportamento moral do ser humano, classificando esse comportamento como bom ou ruim, correto ou incorreto. Filosofia, né, é uma ciência que estuda o conhecimento, a discussão do conhecimento do ser humano, né, da vivência. Então, a ética é um ramo da filosofia. Os conceitos éticos provavelmente surgiram quando o ser humano começou a conviver em sociedade. Porque quando a gente não está em sociedade, o que a gente traz, o que a gente carrega, é justamente os ensinamentos que nossos pais nos passam, que nossa religião nos passa, que o grupo de pessoas com o qual a gente convive nos passa, né? Quando a gente vai para uma sociedade que tem mais grupos convivendo, é preciso ter ali uma certa ordem, um certo consenso do que seria uma prática correta e o que seria uma prática incorreta. Né? Então, a gente pode ter, por exemplo, na sociedade, várias religiões. Tem uma religião que diz que ai, agora ficou difícil, né? Um tema sensível falar de religião, né? Devia ter pensado em outro exemplo. Ai, é difícil falar. Sei lá. Vou pular, tá, gente? Posso dar um exemplo? Sim, fala aí, por favor. A grande maioria das religiões cristãs, elas condenam, por exemplo, o aborto, né? Foi um assunto bem movimentado agora dessa semana. Exatamente. E quando você pertence a uma religião e pratica, aquela religião te proíbe de fazer o aborto, né? Tipo, isso. A moral da religião fala, você não deve fazer o aborto. Mas aquela religião se aplica a você. Que acredita nela. Exatamente. Ela não pode
eticamente ser aplicada numa sociedade, porque nem todo mundo acredita naquela religião, né? Por exemplo, um país laico, que deveria ser o Brasil, isso não pode ser levado em conta quando se faz uma legislação com relação ao aborto. A religião, ela não pode ser a ética da legislação, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Isso mesmo. Então, então a gente tem os grupos ali, cada um com a sua moral, e daí em cima disso há de haver ali um certo consenso do que é certo e errado, de acordo com determinados agrupamentos. Então, se a gente tem uma profissão, por exemplo, a profissão dos médicos, aí vai ter um critério que diz se aquele médico, perante a ética, deve ou não realizar o aborto em uma determinada mulher, né? E esse médico, daí, ele vai ser conduzido de acordo com a ética da profissão. Mas nessa ética da profissão, se a profissão não for, se a ética, o código de ética não for bem claro, esse profissional pode usar da sua própria moral, da sua experiência, da sua bagagem de vida, da sua cultura, para tomar a decisão dele. E aí, acima da ética também, existem as leis, que daí é um consenso imposto, né, de que, por exemplo, no Brasil, num outro país mais conservador, não pode haver aborto em hipótese nenhuma. Então, a gente tem aí 3 conceitos. Minha filha está aqui falando. Então, a ética, ela surgiu quando as pessoas começaram a conviver mesmo em sociedade, né? E daí, com o passar do tempo, de acordo com comportamentos julgados como muito ruins, né, muito errados, criou-se as leis, passou a vigorar as legislações, né. Só que existe um conjunto de comportamentos que, muitas vezes, não chega a ser considerado um crime, e daí você tem que decidir se aquilo que não é um crime é ou não antiético, né? Então, como decidir se uma ação é antiético, se um ato é antiético, né? Então, a pessoa que vai tomar a decisão, ela deve considerar o aprendizado dela de toda a vida, né? Vindo do convívio familiar, da escola, da religião, para tomar essa decisão. E sempre que possível também, se for uma decisão no contexto de uma profissão, usar um código de ética, que no nosso caso, infelizmente, aqui a gente não tem esse código, né, na profissão da computação. Então, aqui eu trouxe um quadro que tenta diferenciar um pouco a moral da ética e da legislação, representada aqui pelo direito, né. Então, a moral é algo pessoal, né, são as minhas crenças, né, o modo pessoal que eu tenho de agir, que eu adquiri ao longo da minha vida, com a minha família, com as pessoas da minha igreja, com o meu grupo de convivência, né. Então, a moral é guiada pela consciência, né, individual. Eu tenho a minha própria moral, que é uma bagagem de tudo que eu vivi. A ética, ela já é uma decisão feita a partir da sociedade, né? Então, ela implica no consenso e na adesão da sociedade. Então, eu trago as decisões, podem ser feitas profissionalmente de acordo com o código de ética daquela profissão, porque a sociedade de médicos diz que aquilo é certo ou errado. Então, a ética tem normas e regras sociais, é guiada pela cultura da sociedade. Tá? E o direito, aí é o modo legal de agir, né? Ela é imposta aos cidadãos, né? Então, nem tudo que é ético é moral, e nem tudo que é moral para mim pode ser ético dentro de uma determinada profissão, dentro da profissão que eu escolhi, por exemplo. Então, às vezes, a gente vai estar em conflito do que a gente considera o certo e o que o código de ética de uma profissão diz que é o certo, né? Isso varia também até nas culturas, né? Como eu falei, a moral é algo que eu trago de bagagem, né? Da minha própria cultura, da minha família. Então, ou às vezes até no desenrolar do tempo, né? Há algumas décadas atrás, divórcio era uma coisa imoral,
né? A mulher divorciada era mal vista, né? Alguns países mais conservadores permitem que o marido faça o rastreamento de onde as esposas vão, né? Por onde elas andam. Isso para nós é imoral, né? É errado. E até para o desenvolvedor fazer um aplicativo assim é antiético, né? Se a gente considerar um código de ética mundial, né? Então, a moral e a ética variam muito de acordo com a cultura também dos países. Bom, os estudos filosóficos, né, foram impactados por alguns filósofos conhecidos, que a gente nem vai entrar aqui, né, na biografia de cada um, mas Platão, Aristóteles, Sócrates, eles impulsionaram e criaram uma base teórica para a ética. E a gente vai usar essa base teórica de forma bastante simples, para classificar dois tipos de ética. A gente vai dizer que uma decisão, que um ato é ético ou não de acordo com a teoria da ética consequencialista ou de acordo com a teoria da ética deontológica. Então, a ética consequencialista, ela fala que apenas as consequências das nossas ações as tornam certas ou erradas. Então, ela se preocupa, como o próprio nome diz, com as consequências. E ela quer que essas consequências maximize o bem-estar da sociedade onde ela impacta. Então, ela quer otimizar o bem-estar das pessoas influenciadas por aquela decisão. A ética deontológica diz que muitas ações são intrinsecamente erradas, independente das suas consequências. Por exemplo, não matar. Todo mundo entende que não se deve matar. Então, essa é uma ética deontológica. É errado e pronto. Tá? Então, a ética deontológica, ela é diferente da consequencialista, que ela não vai analisar a consequência. Ela não vai se preocupar por que você está pensando em matar. Ela nem vai discutir. Não se deve matar, ponto. Acabou. Não quero saber por que você quer matar uma outra pessoa. Já a consequencialista, tá? Eu estou falando aqui, tá, gente, em cenários hipotéticos. A consequencialista, ela poderia permitir que uma pessoa matasse a outra, desde que aquela morte fosse, de alguma forma, privilegiar ou maximizar o bem-estar de um outro grupo de pessoas, um grupo de pessoas, tá? É algo bem extremo, tá? Então, acho que faltou um slide aqui, mas a gente poderia falar o seguinte: imagine um médico cego, sim, pela teoria da ética consequencialista, poderia pensar, eu vou matar uma pessoa, porque com os órgãos dela, alguns órgãos, eu consigo beneficiar 10 outras pessoas. Então, eu estou maximizando, né? Estou beneficiando 10 pessoas em detrimento de um. E isso, de uma ótica extremista, que não acontece na vida real, poderia ser justificado pela teoria consequencialista. Já a teoria deontológica é uma teoria que não se preocupa com a consequência, né? Ela diz o que é certo, o que é errado, baseado em deveres. Então, você não deve matar. Então, o médico, ele não deve se guiar pela teoria consequencialista, nesse caso. Ele deve se guiar pela teoria deontológica, que diz que ele deve salvar vidas e não matar as pessoas. Não por acaso, os códigos de ética das profissões são guiados pela teoria deontológica. Deixa eu ver aqui se vocês estão falando alguma coisa. Perdi alguma coisa aqui, calma. Aqui. O Leonardo ainda estava falando do aborto, né, que pode ser moralmente certo para uma pessoa, mas é antiético
no ponto de vista de uma determinada sociedade, né? Aí a Maria falou, discutível, minha moral não pode interferir no direito de outra pessoa, até porque mulheres abortam desde os inícios dos tempos. Então, a moral é uma crença própria, né? Quando a gente fala de ética, a gente já está pensando, né, em agrupamentos de crenças, né, em outro nível, no nível ainda mais acima. Então, realmente, minha crença nesse caso não deveria impactar no direito da outra pessoa, né? Aí o Leonardo falou, julgando ética como conceito que envolve sociedade, se a maioria das pessoas condena o aborto, logo é antiético do ponto de vista dessa sociedade e vice-versa. Esse seu argumento, Leonardo, está indo em direção da ética consequencialista. Você está falando, se a maioria pensa assim, então esse é o certo, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque é o que seria a ética utilitarista, né? Então, que a decisão que for útil para o maior número de pessoas é a decisão tomada. Mas isso é muito ruim, porque, veja, que a história já conta que decisões desse tipo trouxeram um retrocesso bastante grande, né? Na época da escravidão, né? Havia lá uma sociedade rica, branca, que achava que a escravidão deveria acontecer, né? Ela se beneficiava da escravidão. Então, os negros eram aprisionados e, sem se discutir número, mas daí em poder, né, aquela decisão dava um maior bem-estar para a sociedade, né? Para qual sociedade? Para a sociedade dominante daquela época. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. O Luiz falou, o fato de uma coisa ser feita há muito tempo não a justifica. Aí a Maria falou, mas é difícil afirmar que é a maioria das pessoas. No entanto, o que se vê hoje é o moralismo religioso tomando conta do debate sobre o aborto, não necessariamente um debate ético. O Leonardo diz, eu fiz uma suposição, porém acredito fortemente que em um caso de plebiscito, o aborto continuaria sendo crime. O Felipe falou, então, que acredito que a partir do momento em que se submeta a uma religião, logo aceita o que ela prega. Então, você tem o direito de sair dela a partir do momento em que a considera incorreta. Gente, na religião, sim, né? Mas... E o aborto, né? A democracia é um retrocesso? Não estou falando isso. Mas a gente não deve... as decisões não devem ser feitas assim, né? A gente vai falar mais para frente que as coisas não são preto no branco, né? Então, às vezes, a gente comete nos discursos, nos debates, o que se chama de falácia, né? Ou é assim, ou é assado. Então, a gente classifica ou de um jeito ou de outro. Então, cada caso é um caso, né? No caso da escravidão, aquele poder dominante dizia que era assim. Agora, a democracia, acho que é natural, ver as pessoas como iguais, né? A gente não poderia, por exemplo, falar que é democracia se a gente desse um peso maior para o poder dominante, como acontecia lá na escravidão. O Luiz Gabriel Duarte, no final, o que é certo ou errado é uma questão de opinião, sem exceções. A questão é que existem coisas que 99% das pessoas concordam com, por exemplo, achar que matar ninguém sem motivo é errado. Tem algumas coisas que não tem discussão, né? Gente. Muita coisa para se discutir, né? Bom, eu encurtei, tinha mais coisa aqui nos slides, mas encurtei para a gente entrar num caso que envolve a parte da computação. Vocês já devem ter ouvido falar do Edward Snowden. Conhecem? Já assistiram alguma coisa a respeito? A respeito dele? Não? Leonardo, não? Ninguém? Não? Beleza. O Edward Snowden, gente, era
um analista de sistemas que trabalhava para a agência de inteligência norte-americana. E muito habilidoso, né? Ele tinha acesso a informações confidenciais, como era, né, esperado para o posto dele. Só que ele se deparou com umas informações que eram, que ele considerou como até criminosas, não diria nem imorais ou antiéticas, mas criminosas. O governo norte-americano estava espionando várias nações, inclusive na época, isso foi mais ou menos em 2012, 2013, ele vazou os documentos, né, que comprovavam a investigação norte-americana, né, a respeito de outras nações. E aí ele mostrou até que os Estados Unidos estavam tendo acesso aos e-mails da nossa então presidente Dilma Rousseff, né, informações sigilosas, estava fazendo espionagem, né? Então ele tornou público que o governo norte-americano estava fazendo espionagem com várias nações, e o Brasil era um dos países das nações mais espionadas naquela época, né? O Brasil estava num boom, assim, econômico, tinha uma posição até de relativa importância no cenário mundial naquele momento, e daí os Estados Unidos estavam espionando, acessando até os e-mails e, como que fala de telefone, né, clonando, grampeando alguns telefones, né? Então, um absurdo, né, gente? E aí ele vazou tudo isso para a mídia. E aí ele até ficou amigo lá do cara do Wikileaks, alguém falou aí do Wikileaks, e foi um dos jeitos de tornar público, né? Mas quem tornou público no primeiro momento foi o cara do Intercept. Que estava aí nas notícias há pouco tempo também, né? Bom, aí o Enzo já antecipou aí a pergunta, né? O que o Edward Snowden fez foi ético, gente? O que vocês acham? O Luiz Gabriel falou que foi. Por que você acha que foi ético, Luiz Gabriel? A quem beneficiou essa delação, né? A informação vazada por ele? Não foi os Estados Unidos, né? Sim e não, a Maria Elisa acha. Combater o antiético é ético? Será? Essa é a pergunta, gente. Vocês veem que situação? O Edward Snowden viu ali uma situação de espionagem que era errada, né? Só que ele era ali um funcionário da agência de inteligências. Primeiro, como funcionário, será que ele fez certo? Será que ele não traiu o chefe dele, o posto, a nação dele? Bom, passando por isso, será que ele beneficiou as outras nações? Para o governo norte-americano, ele não foi ético, né? Nem para a equipe dele de trabalho, nem para o governo norte-americano. O Matheus falou, acho que se for pela visão moral em si, foi ético para grande parte das pessoas. Mas se for pela questão ética da profissão dele, acho que não. Pois é, gente. Aí que tá, né? Vamos voltar para ética, para a teoria ética. Do ponto de vista da ética deontológica, aquela ética profissional, né, que a gente tem o dever de ser bons profissionais, de seguir a hierarquia, de nos reportar ao nosso chefe, o mais certo nesse caso seria ele se reportar ao chefe, no caso, se está insatisfeito, de repente pedir demissão e até então depois tornar isso público, né? Mas ele vazou essa informação porque ele seguiu a ética, a teoria de ética
consequencialista. Ele achou que vazando essa informação, ele estaria beneficiando, favorecendo uma gama de nações que estavam ali prejudicadas pela espionagem norte-americana. Então, ele se deixou levar pela ética consequencialista. Foi errado? Bom, gente, realmente não sei se eu tivesse no lugar dele o que eu faria. O Ian falou, reporta para o RH, né? Então, é uma situação bastante delicada. Casos similares acontecem, já aconteceram, né? Alguém falou aí do caso do Wikileaks, a gente tem também o outro famoso lá, que é o... Sempre esses dois exemplos que eu dou, Ih, gente, fugiu agora da cabeça o nome do outro. Daqui a pouco eu lembro. Que ele também era um profissional de TI, né? Só que desde a adolescência ele já era hacker, então ele tinha umas habilidades, e daí foi pior do que o Snowden. Ele invadiu o computador, a base de dados norte-americana, e pegou informações a respeito da guerra do Bagdá, de Bagdá, a respeito também das comunicações dos consulados, né, das embaixadas norte-americanas em outros países, e vazou tudo isso. E só que ele fez isso de maneira ilícita, né? Hackeando. Então também foi errado. Ele beneficiou um grande número de pessoas, de países, mas ele já cometeu um crime inicialmente por invadir um computador alheio. No caso do Snowden, ele não cometeu um crime diretamente por ter feito essa denúncia, né? Porque ele já tinha acesso aos documentos. Mas ao vazar, como era um documento secreto, ao vazar, aí sim ele cometeu um crime. O Felipe está falando que na maioria as informações foram repassadas para ele. Sim, você está falando no caso do Wikileaks, né? Mas ele que começou e ele ajudou a soldado lá, esqueci também, bom, tem lá a soldada famosa também que ajudava ele. Ele passou todo o script de como invadir os computadores para ela, né? Então, parte ele obteve indevidamente e a outra parte foi sendo enviada para ele. É verdade. Então, gente, nós temos aí um exército de computeiros que às vezes cometem um ato ilegal, né? Fazem um hackeamento, uma invasão, por um benefício de todos. É como se fosse um Robin Hood, né? Que rouba para matar a fome da população. Então, é certo ou errado? Bom, depende do ponto de vista deontológico ou do ponto de vista consequencialista, né? Qual ética adotar? Bom, então a gente viu aí o caso do Edward Snowden, né? Herói ou vilão? Essa é a pergunta que a imprensa fazia a todo momento, né? Será que a gente tem que condená-lo ou será que a gente tem que exaltá-lo por ter feito isso? Na época é que vocês são bastante jovens, né? Assim, mas na época que isso tudo aconteceu, a Dilma Rousseff, ela até acelerou a aprovação do Marco Civil da Internet. Então foi um projeto assim votado e posto implementado às pressas, porque ela queria proteger mesmo as comunicações, os dados que transitavam aqui dentro do nosso país. Então, isso teve impacto direto na política de comunicação, né, no nosso país. E daí, gente, eu falei que eu ia deixar vocês fazendo uma atividade, é que eu gostaria que vocês usassem esse resto do tempo para fazer uma pesquisa. A pesquisa é o seguinte: faço 3 perguntas aqui e vocês têm que responder alguma delas lá no Moodle. Então, a primeira pergunta: você conhece algum outro personagem do mundo de TI envolvido em casos possivelmente antiéticos? Então, eu falei aqui do Edward Snowden. O outro, ai, gente, tá na minha cabeça aqui, calma aí, ó. É do Wikileaks. Wikileaks.
Deixa eu ver aqui as imagens. Esse cara aqui, o Assange, Julian Assange, esse, ó. Esse é outro bem famoso, tá? Que tinha ali os conhecimentos hackers e daí ajudou acho que é Mangle, era uma soldada norte-americana, soldado na época, mas depois ela mudou de sexo, é bem tumultuada a história, e aí ele ajudou ela a obter mais documentos. Então é outra figura bastante conhecida, envolvido em casos antiéticos de TI. Vocês conhecem mais alguém, gente? Alguma figura importante aí do mundo de TI? Esses nomes que não saem da nossa cabeça? O Matheus está falando se pode usar o Edward Snowden. Até pode. Só que daí conta coisas novas, faz um outro enredo diferente, mais interessante. Felipe falou que vai usar o Julian Assange. O Felipe Munhoz. Mudou. O Steve Jobs. Steve Jobs é antiético, gente? Por quê, hein? Quer falar aí, Felipe? Por que você julga ele antiético? O Enzo falou do Mark Zuckerberg. Isso mesmo. Esse Mark aí tá direto nas notícias, né? Fazendo coisas super antiéticas. A Maria Elisa falou do Bill Gates. Por quê, hein, gente? Que vocês estão falando que o Steve Jobs e o Bill Gates são antiéticos. O Felipe falou que por conta que na época eles roubavam as ideias um do outro. É verdade, teve uns roubinhos de ideia, né? E de outras pessoas, exatamente. Outras pessoas que nem se tornaram importantes como eles, né? Não implementaram as ideias ou não venderam no momento certo, né? Tem alguns filmes que contam essas histórias. Gente, eu lembrei, quando eu estava fazendo essa pergunta aqui, eu lembrei do cara lá da Tesla, como que é o nome dele? Ih, eu tô ruim da cabeça. Isso, Elon Musk. Gente, vocês viram o que ele escreveu outro dia? Pesquisem lá, Elon Musk, alguma coisa de ética, vocês vão saber. Ele é bem antiético, gente, faz umas coisas bem estranhas. Então é outra figura, né, conhecida. Qual é o nome do filho dele? Eu não sei. E daí, ó, vocês podem. Ninguém sabe. E daí vocês podem procurar por esses bambambãs mesmo, ver lá o cara da Amazon, que é o cara mais rico do mundo, se tem alguma coisa antiética que ele tenha feito, provavelmente vocês vão encontrar. Então, essa é uma pergunta, se quem quiser pode responder a primeira. Quem quiser, eu faço uma segunda aqui, ó, sobre ética no mundo das startups. Sabe por quê? Eu estava pensando, startups são essas empresas, né, que é de tecnologia, relacionadas a tecnologias, muitas vezes inovadoras, que rompem com os paradigmas, né, e que querem escalar, querem crescer, e que têm os prazos apertadíssimos. Cada protótipo, cada MVP tem que ser para ontem, né, então elas são muito agressivas no negócio delas. E daí, claro, se você tem agressividade, se você quer ganhar dinheiro, se você quer implementar uma ideia, tem muita falta de ética nesse meio. E daí, eu gostaria também que alguns de vocês falassem se falta ética no mundo das startups. Falar como? Falar, Valéria, eu acho que sim, então eu vou escrever lá no Moodle, eu acho que sim. Não é isso, né? Eu quero que vocês contextualizem e apresentem o problema utilizando notícias, tá? Links de notícias. Não precisa ser artigos científicos, tá bom, gente? É link mesmo, coloca lá Olhar Digital, UOL Tecnologia, alguma coisa assim, tá? Dentro de computação, tá valendo, tá bom? Wikipedia, vale Wikipedia. Então, é uma pesquisa aqui informal, tá, gente? É só para a gente ter casos mesmo, para a gente ter conversa aqui na nossa aula. Então, tem gente que trabalha que nem um cavalo e outro pega o conhecimento. O Rafael está falando que já trabalhou numa startup e que falta ética, sim.
O Luiz Gabriel está perguntando se a figura antiética precisa ser necessariamente super famosa. Não, não precisa. Então, às vezes a gente não sabe, né? Sei lá, o CEO do iFood, né? Sei lá o nome dele, eu não conheço ele, mas pode ser casos assim. Não precisa ser ninguém bambambam, não. Eu falei só dos bambambãs porque vai ser mais fácil, provavelmente, vocês acharem notícias sobre eles. Sim, precisa falar o que é antiético, Felipe. A gente precisa entender o problema, né? Tá? E por último, gente, eu gostaria que vocês entendessem também que não só as pessoas, não só as empresas são antiéticas, mas também quem pode ser antiético. Hoje em dia, os algoritmos também podem ser antiéticos. A gente está personificando os algoritmos, né? Eles são racistas, discriminam, são antiéticos, tudo culpa dos algoritmos, né? Então, a gente tem visto muitas notícias se multiplicam, assim, toda semana eu devo ver alguma notícia relacionada de decisões que os algoritmos fazem que são antiéticas. Então, será que o fato do Facebook saber a minha opinião política, minha orientação sexual, será que isso é ético? Né? Será que ele não está, de que forma ele está usando isso? Então, os algoritmos podem sim ser bastante antiéticos, né? Então, gostaria que vocês, quem responder essa terceira pergunta, contextualize algum problema, alguma situação e diga por que o algoritmo está sendo antiético, né? O Luiz está falando aqui ético porque você concordou nos termos da licença, não é? Não necessariamente, às vezes a licença nem fala sobre isso, né, Luiz? E às vezes, por mais que ele fale que obtém seus dados, ele não fala que vai vender os seus dados ou disponibilizar para outra pessoa os dados, né? Uhum. Quem tá com um pouco mais de tempo nessa semana pode ver alguns documentários a respeito, né? Até alguns pipocando por aí. Eu sempre lembro aquele caso da Cambridge Analytica, né? Como que é o nome daquele documentário da Cambridge Analytica? Do Netflix? Cambridge Analytica? Não, não é Cambridge Analytica. Daqui a pouco eu lembro também. Isso. Eles têm que fazer uma descrição geral se os dados podem ou não ser repassados para terceiros, né? Mas olha só, um caso que eu estou lembrando agora, tem as empresas, elas fazem, algumas empresas, Google, por exemplo, vendem os anúncios, espaço dos anúncios, né? Então, quando você tem um site lá, às vezes você tem um espaço onde o Google pode colocar ali o anúncio de uma empresa, né? E aí a gente não sabe qual anúncio que vai chegar ali, né? Em geral, eles fazem ali uma filtragem, então se eu falo de futebol, provavelmente vai aparecer algo relacionado a uma loja de esportes, coisa assim. Só que o que acontece é que, às vezes, boas marcas famosas, estavam sendo anunciadas em sites que eram sabidamente, por exemplo, geradores de fake news. Os sites de conteúdo ilícito, né? Sites transgressores de alguma forma. Então, a imagem dessas empresas estava sendo deturpada, digamos assim. Elas nem sabiam onde os anúncios delas aconteciam, elas só pagavam para o Google, por exemplo, anunciar. Então, elas chegam para o Google, por exemplo, eu tenho uma empresa de computadores. Aí eu chego para o Google, né, faço um contrato com o Google e quero que o Google faça esse anúncio em sites que o Google classifica como sites bons, que tem um público alinhado, que poderia ser cliente desses computadores. Então, o que o Google, as decisões dos algoritmos do Google são levadas em conta, né? E daí, esses algoritmos, então, estavam fazendo propaganda de empresas
consideradas sérias em sites que não seriam bem vistos pela sociedade. E daí isso gerou uma campanha, né, gigantes, alguma coisa gigante, e que tá rolando aí, né, então muitas empresas agora estão fazendo boicote a esse tipo de algoritmo, esse tipo de decisão. Nossa, eu tô com a memória péssima, gente. E deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo. Estão falando aqui ainda de termos, né, políticas de privacidade. Os dados podem ou não ser repassados para terceiros. Uma coisa que acho em relação aos algoritmos é a própria Microsoft e seus softwares, que muitas vezes forçam o usuário a fornecer suas informações. Dão uma relação geral de dados, porém não específicas. Sim, é verdade, né? Às vezes a gente se vê refém, né? Você precisa utilizar uma ferramenta, você não gostaria de dar suas informações, mas você não tem uma outra opção, né? O ideal mesmo seria que a gente pudesse configurar, né? O que a gente está disposto a compartilhar e o que a gente não está disposto. E que a gente pudesse dizer que não gostaria que meus dados fossem utilizados para propaganda, que não gostaria que meus dados fossem revendidos ou utilizados por terceiros e assim por diante. Mas é um contrato imposto, muitas das vezes, né? Então a gente se vê de mãos atadas, né? Então, gente, eu gostaria que vocês respondessem essas perguntas, né? Num texto breve, coisa assim de uma página no máximo. Gera o PDF e manda para mim lá via Moodle até amanhã, meia-noite, tá bom? Façam individualmente, que daí fica mais fácil de eu controlar quem fez ou não. E daí isso vale como atividades gerais, tá? Vocês estão... o Felipe falou que entraria discussão sobre validade ou não dos termos de uso. Bom, gente, essa primeira aula, parte dela está no livro texto que a gente tem na bibliografia, o livro do professor Maziero, Paulo César Maziero, Ética em Computação, tá? Lá ele fala um pouco sobre essa teoria ética, o que é ética, mas de forma bem superficial. Eu vou usar o livro dele mais para a próxima aula, tá? Não precisa se preocupar, quem tiver interesse pode pegar, não tem, acho que não tem ele na biblioteca online, mas vocês devem achar partes dos textos, né, na internet, ok? É isso, vocês têm alguma pergunta? Não? Beleza, gente, então... Vou ver se para a próxima aula, se eu agilizo alguma coisa mais dinâmica ou então mais intensiva para a gente poder aproveitar mais o tempo, tá bom? Vamos ver o que eu consigo arrumar. Então, espero o feedback de vocês dessas perguntas, avisem os colegas que não estavam presentes aqui, tá bom? E assim que o Google disponibilizar o vídeo, eu faço o upload lá no Moodle. O Luiz perguntou como é para fazer atividade, faz um PDF. Né? Faz o PDF e envia o PDF para mim. Certo? Daí na próxima aula a gente até discute sobre a pesquisa que vocês fizeram. Dá para pegar uns 5, 10 alunos no máximo e cada um fala um pouco do que descobriu. Documento Word ou PowerPoint eu acho ruim, porque daí eu tenho que abrir, demora para abrir, um PDF é bem mais fácil. Tá? Você faz no Word ou faz em PDF e salva. Faz no Word ou no PowerPoint e salva em PDF, exporta em PDF. Dá certo. Beleza? Ok, tá bom, gente. Então, boa noite. A gente se vê terça-feira que vem. Até, tchau, tchau.